Devocional. Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 21 de agosto. Ore e depois planeje. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios capítulo 19, versículo 21. A palavra de Deus nos mostra claramente que precisamos ouvir a sua voz e comprometer nossos ouvidos a fazer uma aliança com Ele, deixando que Deus santifique e circuncide nossos ouvidos, para que possamos ouvi-lo. Muitas vezes Deus nos mostra claramente o que fazer, mas não fazemos porque não gostamos do seu plano. Podemos até fingir sofrer de surdez espiritual quando não gostamos do que ouvimos dizer claramente. Os nossos apetites e desejos carnais podem impedir a nossa aceitação da vontade de Deus. Podemos ficar face a face com essa verdade e ainda assim não aceitá-la. Admito que esta verdade em geral é muito mais fácil de ser aceita quando se refere a outras pessoas e à vida delas, do que quando diz respeito a nós e à nossa vida. Temos um plano de como queremos que a nossa vida prossiga, e temos uma maneira de executar este plano. Na maior parte do tempo, queremos que Deus ouça o nosso plano e faça com que Ele dê certo em vez de ouvi-los os planos dele, e pedirmos a Ele que faça o que precisa fazer para cumpri-lo, por nosso intermédio. Precisamos sempre orar antes e depois fazer planos, em vez de fazer planos e orar para que Deus os faça dar certo. Ouça o plano de Deus, siga-o e você sempre terá êxito. A palavra de Deus para você hoje. Ouça o plano de Deus antes de fazer os seus próprios planos. – 22 de agosto. Quando Deus fala. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e interpretações do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Podemos dizer com segurança que a palavra de Deus opera em nós. Ela corta de nossas vidas as coisas que estão impedindo o plano de Deus para elas. Localiza e isola as coisas que são carnais e remove-as por intermédio do Espírito Santo. Nos primeiros anos como estudante da Palavra de Deus, eu não tinha experiência suficiente para discernir a diferença entre ouvir a minha própria alma, mente, vontade e emoção, e realmente ser guiada pelo Espírito Santo. Se queria alguma coisa, eu tentava fazê-lo acontecer, e se não acontecesse, ficava zangada. Eu era egoísta e carnal, mas com o passar dos anos, Deus usou a sua palavra para operar em mim e eliminar o meu comportamento errado. Operações de qualquer tipo nunca são agradáveis, mas são necessárias, algumas vezes para manter a boa saúde.
Deus está tentando cortar algumas coisas da sua vida. Se você quer o melhor de Deus para ela, precisa deixar que Ele se livre das coisas que estão interferindo no seu crescimento espiritual. Não existem atalhos para a maturidade espiritual. A palavra de Deus para você hoje. A longa estrada para o sucesso é aquela que aprendemos as lições valiosas que nos ensinam sabedoria. 23 de agosto. Deus ouve quando você ora. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Salmo 6, verso 8 e 9. Quando oramos, Deus nos ouve e Ele responde. É importante termos tanta confiança nisso quanto Davi tinha quando escreveu os versículos de hoje. Você pode viver com confiança desde que saiba que Deus está ao seu lado e Ele o ajudará a vencer as suas batalhas na vida. Você não está só, Deus está com você. Ler os Salmos é uma excelente maneira de ouvir a voz de Deus. Ele fala conosco através da sua palavra, e os Salmos são especialmente encorajadores em tempos de dificuldades. Ao lê-los, encare-os como algo especialmente dirigido a você. Não medite neles como se fosse para outra pessoa, mas lembre-se de que eles são a carta pessoal de Deus para você. Deus quer que você saiba que Ele tem bons planos para você e que, independentemente do que se levantar contra a sua vida, Ele está a seu favor. Deus livrou Davi dos seus inimigos e fará o mesmo por você, se permanecer confiantes nele. Permaneça em paz e continue agradecendo a Deus, porque Ele está trabalhando na sua vida. Posso lhe garantir que Deus não se esqueceu de você. Ele não se atrasará para enviar a resposta à sua oração. Pode ser que Ele não se adiante, mas não vai se atrasar. Mantenha a sua visão diante de você e não desista. A palavra de Deus para você hoje. Deus lhe enviará socorro. Ele o apoiará e renovará e o fortalecerá. – 24 de agosto. Não ofenda a Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Podemos permitir que o Espírito Santo invada as nossas vidas. Podemos ser tão cheios da sua presença e do seu poder que permitimos que Ele tenha acesso a cada aspecto de quem somos e o que tudo que fazemos. Ele pode entrar nos nossos pensamentos, emoções e até na nossa vontade e trazer cura e saúde a todo o nosso ser, mas Ele quer ser convidado.
Diga ao Espírito Santo que você está pronto para trabalhar com ele, para trazer o que ele fez em você, pela graça de Deus, para o primeiro plano da sua vida. Pôr em ação e que tenha da nossa passagem bíblica de hoje. Significa que precisamos aprender a viver com o Espírito. Precisamos aprender a viver de dentro para fora. Tome cuidado para não ofender Deus, cedendo à tentação e ao pecado. Aprenda a viver de tal maneira que a sua consciência seja imediatamente limpa em todo o tempo. Você talvez esteja pensando, Joyce, tudo isso parece difícil e não tenho certeza de que tenho o que é necessário. Mas quero lhe assegurar que você com certeza tem o que é preciso, porque você tem o poder do Espírito Santo em sua vida. Você não pode fazer isso na sua própria força, mas à medida que cooperar com Deus, você pode fazer o que for preciso na vida. Não se contente com um tipo de vida de apenas sobrevivência, quando existe uma vida de abundância esperando por você. A palavra de Deus para você hoje: afaste-se de qualquer coisa que ofenda a Deus. – 25 de agosto. Em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Nós nos comunicamos com Deus por meio do nosso espírito. Jesus disse no versículo de hoje que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ser totalmente e completamente verdadeiro com Deus é uma das maneiras pelas quais podemos desenvolver intimidade com Ele. Ele sabe tudo a nosso respeito. De qualquer maneira, então não há motivos para não ser totalmente sinceros com Ele. Diga a Deus como você se sente, o que você fez de errado e quais são os seus desejos. Fale com Deus honestamente, como você falaria com um bom amigo de sua confiança. Há momentos em que sei que Deus quer que eu faça uma coisa e diga a Ele sinceramente que não quero fazer aquilo, mas o farei em obediência a Ele e porque eu o amo. Fingimento em um relacionamento íntimo com Deus não dá certo. Uma amiga minha me disse certa vez que, embora ela soubesse que deveria contribuir financeiramente para o reino de Deus, ela na verdade não queria fazer isso. Foi sincera com Deus e lhe disse: vou fazer isso, mas na verdade não quero. Então estou pedindo que o Senhor me dê o desejo de fazer isso. Com o tempo, essa mulher se tornou muito generosa e fazia isso com alegria. Só a verdade nos liberta. Ver João capítulo 8, versículo 32. A palavra de Deus é a verdade. Ele fala sério quando diz o que diz. Portanto, quando fazemos alguma coisa errada, devemos ser totalmente sinceros com Deus sobre isso. Em outras palavras, devemos chamar pecado de pecado. Se você foi ganancioso, chame de ganância. Se você foi ciumento,
chame de ciúmes. Se você mentiu, chame de mentira. Peça perdão a Deus e receba-o pela fé. Quando adoramos a Deus, devemos fazer isso em espírito e com toda a verdade, sinceridade e honestidade. Se sentimos que um amigo não está sendo verdadeiro, costumamos dizer: fala sério. E isso quer dizer que estamos lhe pedindo para pare de fingir e apenas seja sincero. Creio que Deus quer a mesma coisa de nós. A palavra de Deus para você hoje. Fala sério. 26 de agosto. A vida interior. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina, de modo bem claro, que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Hebreus capítulo 9, versículo 8. O tabernáculo do Antigo Testamento tinha 3 compartimentos. Consistia em um atrito exterior, em um segundo compartimento chamado de Santo Lugar, e o Santo dos Santos, que era a câmara interior. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, pois ele continua a presença de Deus. Como seres humanos, somos seres trinos, com 3 compartimentos. Temos um corpo, uma alma e um espírito. O versículo de hoje afirma que, enquanto continuarmos reconhecendo a parte externa, que é uma analogia do nosso corpo e alma, o caminho para o Santo dos Santos, que é uma analogia do nosso espírito, não está aberto. Em termos simples, isso significa que, se obedecemos e servimos a nossa carne, nunca desfrutaremos e habitaremos na presença de Deus. Por exemplo, estou zangada, não vou desfrutar a presença de Deus. As nossas partes carnais sempre farão exigências, porque a carne é egoísta e quer as coisas do seu jeito. Mas não temos de ceder a essas exigências. Podemos simplesmente dizer: não reconheço mais você. Você não tem autoridade sobre mim. Quando tomamos essa posição e não cedemos às exigências da vida carnal, estamos honrando a Deus e nos tornando capazes de desfrutar a sua presença. A mensagem de hoje é fácil. Diga não a si mesmo e sim para Deus. A Bíblia diz que estamos mortos para o pecado. O pecado não está morto. Ele vai sempre tentar nos atrair, mas podemos dizer não. A palavra de Deus para você hoje. Não viva a vida da carne, servindo os apetites e impulsos da sua natureza carnal. – 27 de agosto. Seja excelente. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Deus tem um plano tremendo para nos abençoar, de forma radical e tremenda. Mas para desfrutar plenamente
o seu plano, precisamos lhe obedecer de forma radical e tremenda. Precisamos da ajuda de Deus para permanecer no caminho das suas bênçãos. Peça-lhe para tratar com você firmemente, caso haja alguma área na sua vida que lhe desagrade. E quando ele fizer isso, reaja com obediência completa e imediata. Deus coloca o seu Espírito Santo em nós para nos conduzir à perfeita paz. Se estivermos ouvindo a Deus, tomaremos decisões sábias e desfrutaremos a sua paz. No versículo de hoje, vemos que muitas coisas são permitidas, mas não são boas para nós, e que não é sábio permitirmos que qualquer coisa se torne um fator controlador em nossa vida. Existem muitas coisas que podemos fazer, mas elas não seriam a melhor escolha, nem produziriam o melhor resultado. Paulo disse que devemos escolher e valorizar as coisas mais excelentes. Ver Filipenses capítulo 1, versículo 10. Deus não vai nos dar uma palavra divina sobre cada movimento que fazemos, mas Ele nos dá a sua palavra e a sua sabedoria e espera que vivamos de acordo com elas. Não seja medíocre e espere levar as coisas de qualquer jeito, mas, em vez disso, escolha ser excelente e saiba que você está agradando a Deus. A palavra de Deus para você hoje: escolha excelentes. Produzem recompensas excelentes.